Voltamos com o programa Grandes Temas, que discute hoje investimento em segurança pública. E nós já temos uma questão dos nossos telespectadores, eu passo aqui aos nossos convidados. O especialista em segurança pública, Guaraci Mingardi, disse que há necessidade urgente de desmantelar o PCC e não há como fazer isso sem reunir as polícias civil e militar. Em um debate sobre investimentos, não vale a pena debater a unificação dessas entidades? O nome ali, a gente não... Daqui a pouco a gente diz o nome da pessoa. Luiz Flávio? Luiz Flávio. Muito bem, Luiz Flávio mandou essa questão e eu passo aos nossos debatedores aqui. É um debate complexo, né? Porque são instituições com funções diferentes, com modelos diferentes, um mais focado na investigação, um mais focado no trabalho ostensivo, mas a mudança de modelo é possível, desde que acompanhado de uma reflexão profunda. O que não pode se fazer é como se tem se acreditado que basta uma mudança legislativa, um pedaço de papel, e você vai mudar estruturas que são centenárias, né? Não é simples como o debate está sendo colocado. Inclusive, qualquer mudança na estrutura policial, ela precisa vir acompanhada da mudança do aparato penal de persecução penal. Nada vai adiantar mudar só a estrutura policial, se não mudar também as leis, a regra do jogo. Como policial também atuante no dia a dia na rua, eu me sinto desprovido dos instrumentos legais necessários para trabalhar. No dia a dia a gente trabalha preocupado, está infringindo alguma lei, preocupado o tempo inteiro, com poucos instrumentos para trabalhar. Apenas para exemplificar, eu estava comentando aqui antes, eu tive o privilégio, a oportunidade de fazer um curso aqui em Natal mesmo, a semana passada com 3 agentes especiais do FBI. E foi um debate muito bacana, ele mostrou algumas investigações grandes de instituições talvez mais poderosas do que o próprio PCC. E algo que ficou muito claro é a liberdade que aqueles policiais têm de trabalhar. É os instrumentos legais que ele tem à disposição deles. E quando a gente colocou como é que funcionam as regras do jogo aqui no Brasil, eles falaram, olha, vocês são heróis. Eu não sei como é que vocês conseguem trabalhar com a legislação dessa. Lá, às vezes, por um informante, uma informação boa, se paga uma informação boa. O sistema de proteção de testemunha é fantástico, extremamente funcional. Há uma liberdade muito grande para o policial negociar. A delação premiada, que é um instrumento que está começando a ser usado ainda muito pouco ainda no Brasil, é um instrumento antiguíssimo que se usa no exterior há mais de 40 anos. E a gente está começando a usar agora. E está se usando ainda apenas nos crimes de colarinho branco. Usando mal. E o policial não tem a liberdade para usar isso aí, que é um instrumento poderosíssimo. Principalmente no Brasil, e que se imprimiu a lei do silêncio. Há comunidades que você não vai conseguir uma testemunha para depor num poder judiciário, numa audiência, nunca. E eu entendo as razões dele, porque você é morador de uma comunidade periférica dominada pelo crime, porque você vai numa audiência, na frente de um juiz, o advogado de defesa do lar, dizer, não, eu vi ele, eu sei que ele é traficante, eu sei que ele é matador, você não vai dizer nunca. O sistema no Brasil só dificulta a obtenção da prova. Eles comentando lá, quando você tem uma suspeita de alguém cometer um crime, ele vai onde o suspeito está, no trabalho, tudo, e bate lá educadamente e fala, olha, o senhor poderia nos acompanhar aqui para ser ouvido? E aquele indivíduo é ouvido na hora. Não vai ter tempo de inventar mentira, não vai ter tempo de inventar falsos álibis, vai ser ouvido lá a pura e a plena verdade. No Brasil temos que fazer intimação, às vezes 10 dias de antecedência. O suspeito ele já vai se preparar, inventar todas as mentiras, contratar um advogado para ajudar a fazer o álibi, já vai ter acesso ao inquérito policial, que por lei é sigiloso, mas por um julgamento no Supremo Tribunal Federal, hoje o inquérito policial é público para o investigado. Então o advogado vai lá, vai ter acesso a tudo, ou seja, uma investigação prévia, sequer virou processo ainda. Vai saber tudo que a polícia tem contra ele, já vai saber o que eles sabem, o que não sabem, o que tem contra mim. Então isso dificulta muito. E há até teóricos que falam que o interrogatório sequer é meio de prova, né? Só meio de defesa. Então, assim,
não adianta a gente pensar na mudança do sistema com questões pontuais. A mudança do sistema tem que ser profunda. É uma mentalidade de um sistema que é feito para não funcionar. Eu falo como policial que esse pensamento é compartilhado pelos colegas. Nós, policiais, nos sentimos sem os instrumentos legais para trabalhar com efetividade. Eu sei que no passado e ainda hoje há casos de pessoas que abusam disso, mas não há qual é uma instituição que não tem erro ou que não tem abuso. E são exceções absolutas. São exceções. Infelizmente, muitas vezes a imprensa, aqui eu faço uma crítica construtiva, dá ênfase demasiada àquele ato desviante e não se coloca centenas de atos de heroísmo que vivenciamos e vemos todo dia. Todo dia eu vejo um policial sem estrutura, sem treinamento, sem arma, dando sua vida em prol da sociedade. Isso não é mostrado. O agente desviante é uma minoria. E mais, não vai ser uma lei que vai impedir o agente desviado de agir, não, porque ele vai agir quando ele não está nem com farda. Isso não vai impedir ele, só vai... Muitas vezes essas leis que são feitas com a preocupação do ato corrupto por trás, elas só atrapalham o policial bom, porque o policial ruim isso não vai impedir nada. Então é importante ser dito isso. No Congresso Nacional tem mais de 700 projetos de lei, PECs, né, para alterar o sistema de segurança pública. Eu até acredito, eu até concordo que tem que haver sim uma mudança no sistema policial brasileiro, mas a unificação das polícias civil e militar, não sei se é a melhor alternativa. Estima-se que o custo disso é mais de 100 bilhões de reais. Então, quem vai pagar esse custo? Nós precisamos estruturar as nossas polícias. Hoje, a Polícia Militar, que deveria estar fazendo o policiamento preventivo ou ostensivo, ela não consegue fazer, porque as demandas de ocorrência são tão grandes que ela se limita a atender a ocorrência. Ela não consegue fazer uma prevenção. Ela não consegue fazer uma prevenção em bairros comerciais, por exemplo, onde ali há a possibilidade de haver latrocínio, que é um crime de extrema dor para a sociedade. Então, é momento de pensar realmente em investir na formação do policial, investir em recursos para o dia a dia e fazer o policial sentir orgulho realmente de ser policial para operar. Eu acho que dessa forma, aí sim, nós vamos começar a ter melhores resultados em todos os sistemas e assim nenhuma organização criminosa vai ter o nome que se tem hoje no Brasil e fazer o estrago que está fazendo o Brasil afora. Eu queria fazer umas colocações como advogado diabo, né? E aí para Carlos, e é importante. Tem uma passagem que é interessantíssima, assim que Hitler consegue dominar o continente europeu, Goebbels vai até Roma e fala com o Papa, na época, Eugênio Pacelli, Pio XI, e fala, olha, quero que a igreja apoie o terceiro Reich, senão nós vamos acabar com a igreja. Eugênio Pacelli volta o olhar para Goebbels e fala o seguinte, há 2000 anos tentamos acabar com a igreja. Isso mostra claramente que, evidentemente, todas as instituições, quem está nela consegue construir, também consegue destruir, porque estamos ali, estão dentro e podem fazer alguma análise que pode julgar correta sem ser correta. O primeiro ponto especificamente é, quando o Carlos vai falar que aí o advogado vai ter a ação lá, e eu como advogado, é importante colocar isso, hoje nós temos um debate muito forte no sistema penal brasileiro, que é do garantismo penal e o penal do inimigo, né? E firmar a posição sobre isso é extremamente importante para nós. Nós ainda acreditamos que esse modelo que nos é posto do direito romano-germânico, que nos dá a estrutura jurídica, ele tem que ter o garantismo penal, acho que é estruturante. Infelizmente, o advogado que vai ser mal colocado aí, que vai liberar o preso, ele faz isso com preso que paga muito bem, ou seja, colarinho branco, né? O seu José, o seu Antônio, ele vai ficar preso lá por muito tempo. Então, o garantismo serve a essa pessoa, para mim não serve muito mais àqueles que detêm o capital. E uma coisa importante trazer é que, por mais seja importante trazer os Estados Unidos à baila, mas os Estados Unidos faz parte do sistema jurídico diferenciado. O principal bem tutelado na América é a propriedade, no Brasil é a vida. Então, isso muda totalmente o sistema jurídico nosso. Então, é importante que a gente entenda o seguinte, talvez, Carlos é novo, Felipe é novo, também é novo, todos nós somos jovens, mas a gente precisa tentar entender que não é uma resposta de unificar a polícia, não é a resposta tão simples. Há muito tempo tem muita gente boa pensando sobre isso, agora precisa pensar no cerne da sociedade. A sociedade precisa discutir isso. Vamos esquecer de discutir a Marquezine na Grécia e o Neymar no PSG. Vamos discutir o que é sério. Vamos discutir o que é importante na sociedade. E segurança pública é um ponto importante para a gente passe a fazer uma análise dura de que a educação e todo o processo que chega à segurança pública. Eu acho que o mais importante é ver desta forma. E o segundo momento que eu acho importantíssimo colocar à baila é que a questão
do imaginário, volto a falar sobre isso. A sociedade que não tem uma visão de que cidadania é o mais importante, ela está adoecida. Trazer balma à baila, por mais que eu tenha críticas em alguns pontos específicos, hoje a sociedade se preocupa em ser consumidora. Se ela não consome, ela vai falar, eu prefiro viver no crime e ganhar R$900 em um dia do que ver meu pai, como eu vejo há 20 anos, ganhar R$900 durante um mês. Então não é querer fazer o mal, é ele entender que a cidadania é o consumo. E aí o consumo faz ele cometer o crime. O capital também é responsável por moer gente. São valores deturpados. E nós chamamos de cidadania a capacidade de votar. Não. É a capacidade de ter hospital de qualidade, transporte público de qualidade, segurança de qualidade, educação de qualidade. A cidadania é isso. Não é só votar. O sufrágio não é e não deve ser a única representação de um Estado democrático de cidadania. É muito mais amplo do que isso e nós não fazemos esse debate. Sem dúvida. Concordando em parte com o colega, eu acho que concordo nesse sentido. O debate ele precisa ser público. A sociedade precisa participar do debate. E aqui eu falo com a total sinceridade, porque muito possivelmente a sociedade vai ser o agente mais isento. Cada personagem tem o seu contexto, tem seus interesses, tem a sua visão, tem o seu background de ideias, ideológico, enfim, e a sociedade que tem que dizer o sistema que ela quer. Qual é o sistema que o povo quer? Qual é o sistema que ele quer? E esse é um debate profundo, porque, de fato, quanto mais atuação entre liberdade e atuação estatal, né? Lá esse debate é muito forte nos Estados Unidos, e eu considero os Estados Unidos um país muito garantista, né? Tem muitas garantias que são dadas lá, inclusive na nossa teoria processual penal e penal, nós importamos, até equivocadamente do ponto de vista, vários princípios lá. Nossa legislação e nossos princípios são muito parecidos, né? E alguns a gente importou lá e até fez uma interpretação até muito mais garantista do que do país que a gente importou o princípio. Mas, enfim, o importante que a gente tem que fazer é esse peso. Porque, de fato, quanto mais instrumento policial vai ter, ele vai ter uma atuação mais firme, o indivíduo vai ter restringido um pouco mais a sua liberdade, né? No entanto, quanto mais liberdade ele vai ter e menos atuação a polícia vai ter, ou os agentes estatais de maneira geral, menos efetividade vai ter. Agora, a gente não pode esquecer que estamos num país que possivelmente é um país com o maior número, em números absolutos, de dados concretos de violência do mundo. A gente nunca pode esquecer disso. Vivemos hoje num país com o maior número absoluto de homicídios do mundo. Vivemos um país que roubo e furto está descontrolado. E aí estão garantindo o quê, né? A gente não pode fazer teoria penal e processual penal com a cabeça na Europa, com as doutrinas mais avançadas alemãs, sem esquecer a nossa realidade, o nosso pé, onde é que o nosso pé está fincado. Eu fico assustado, eu vi aquela rebelião lá, eu como operador de segurança pública ainda consigo me chocar com algumas coisas. Naquela rebelião, por exemplo, com o SUS, me perdoe a dureza dos termos, pessoas fazendo churrasco humano com corpos. Recebi um vídeo anteontem dessas facções rivais lá, adolescentes lá decapitando outros adolescentes com facão, esquartejando o corpo. Eu sou de uma época que há 10 anos atrás eu não via isso com frequência, era um caso ou outro. A gente via isso mais em vídeos lá dos terroristas no Oriente Médio, né? O Oriente Médio lá, o cara decepava, a gente está vendo isso aqui agora. Isso não é comum, cotidiano. Tamanho grau de violência que a gente vivencia. E a gente tem facções criminosas com poder extremo. Tivemos uma facção criminosa que deu o que eles chamam o salve geral, que praticamente fechou o Estado por uma semana, ano passado. Uma semana o Estado parou, parou tudo. Botou fogo em delegacias, fóruns, prédios. Foi uma situação, acho que, sem precedentes. Então, nunca se pode tirar do debate, que eu sei que é um debate complexo, eu sei que é um debate profundo, essa situação. Nas delegacias, a gente se encontra tão abarrotado de trabalho que é difícil conseguir se dedicar a um caso. Conversando com os investigadores, aí foi muito bacana ver uma instituição com uma estrutura boa, com como funciona. Às vezes eram 4 anos se dedicando a um caso. E aí conseguiam prender os chefões do narcotráfico mexicano, conseguiam apreender toneladas e mais toneladas, conseguiam apreender mais de 20 milhões de dólares. E o curioso é que esse valor, o próprio valor apreendido dos narcotraficantes, eram investidos na persecução, de forma que eles conseguiam fazer uma investigação cara a custo zero para o governo. Porque todo o dinheiro em espécie que era apreendido dos criminosos, eles reinvestiam, sem burocracia, sem precisar de autorização judicial. Na prostituição, eles iam lá, compravam informantes, pagavam informantes filtrados e a coisa conseguia fluir.
Então, a gente tem que ter esse debate muito claro. E trazendo para a questão de orçamento, a segurança pública não é prioridade. Sabe por que eu digo isso? Porque prioridade é para onde vai o recurso público. Para o nosso gestor público, segurança pública não é prioridade, porque prioridade é para onde vai o recurso público. Das 3 áreas essenciais aqui no Estado, se for ver no portal de transparência, que é segurança, saúde e educação, segurança pública que tem o menor valor. Se você for ver aqui, para não dar uma pressão muito grande no governo do Estado, porque a gente tem um sistema muito descentralizado, o Poder Executivo fica com pouquíssimos recursos do Poder Executivo Estadual em relação ao federal. A repartição, o nosso modelo federativo é extremamente injusto. A União concentra todos os recursos e o Estado, que tem uma competência em investigação criminal enorme, né? Gosta dos homicídios, roubo, a grande maioria vai para a competência do Estado, fica com cerca de 22%, 25% do orçamento, enquanto quase todo o bolo tributário vai para a União. Nós temos uma repartição de recursos injustas a nível de federação, nós temos uma repartição de tributos também, de recursos públicos injusto a nível de Estado. A quantidade de recursos que os poderes englobam é muito alta, cerca de 25% da receita ordinária líquida. Os poderes aqui no RN é o 3º maior índice do país. Nós temos um poder legislativo que consome muitos recursos, judiciário, Ministério Público, TCE. O poder executivo estadual fica extremamente também numa situação difícil de recursos. E aqui eu não estou querendo eximir ninguém não, porque há problemas sim na gestão estadual. Mas eu quero mostrar o quanto esse debate ele é complexo e queria dar uma ênfase especial a esse debate orçamentário. Prioridade é para onde vai o recurso público. O povo paga muito imposto, paga muito tributo, a nossa carga tributária é muito alta e o dinheiro não está chegando efetivamente à gestão de segurança pública. Para onde está indo, o que precisa mudar, e isso só vai mudar quando a sociedade efetivamente participar do debate. Carlos, eu estava pensando aqui, justamente contextualizando toda a crescente onda de violência, e aqui no Estado você destacou isso mais de uma vez, né, sobretudo a cidade de Natal, tem vivido um crescimento galopante aí da criminalidade, mas eu acho que a gente pode aproximar os dois discursos aqui, porque o Jamiro falou uma coisa importante. O Estado falhando, ele vai ocasionar o crescimento da marginalidade e da criminalidade. Eu me recordo que todo mundo se lembra da chacina da Candelária no Rio, não é? Sim. Quer dizer, antes da chacina, os presos da Candelária fizeram um texto. E lá no texto eles reivindicavam um monte de coisa. Celas, o equacionamento, né, de presos por cela, melhorar a condição do preso lá na cela. Imploravam, por favor, a gente quer fazer alguma coisa. A gente fica parado o dia inteiro aqui, a gente quer estudar, tem formação. Eles fizeram uma pauta reivindicando um monte de coisa. Querem formação, estudar, as celas, resolver o problema da superlotação das celas, etc. Bom, isso não foi resolvido, o problema foi crescendo, houve uma revolta, a maneira do Estado resolver a revolta foi chacinando, mais de 100, né, que foram... Mas você fala Carandiru. Carandiru. Perdão, eu falei. Bom, logo depois, em consequência disso, o que surgiu? Comando Vermelho. Tinha um outro nome antes, mas ficou conhecido como Comando Vermelho. Depois vem outro. E aí vem uma sucessão de facções. Eu conheço pessoas que são ligadas e trabalham, ou já atuam, no sistema de saúde, são agentes públicos de segurança, mas conheço pessoas que estavam ligadas à segurança pública no Estado, trabalharam há 30 anos, hoje estão aposentados, uma pessoa em particular, não vou citar nome, mas ele falava assim: Sérgio, a gente sabe do qual é o problema, a gente vivia dizendo isso, mas o poder público, o poder executivo, nunca tomava providência. Então, assim, é óbvio, Carlos, que tem que melhorar, tem que aparelhar e melhorar a atuação dos agentes. Você está coberto de razão, porque o problema chegou num nível tão extraordinário que agora os agentes de segurança pública trabalham de maneira precária. Eu vejo em você essa tensão, porque você está lidando com isso cotidianamente. Então, esse problema é muito evidente para você, e aí é óbvio. Eu fico pensando na saúde mental dos agentes públicos.
trabalhando nessas condições. O que eu estou querendo dizer, assim, a gente não pode eximir o problema, a responsabilidade do Estado nessa situação de crescimento de violência. O Estado tem uma parcela forte nisso. A violência ela não nasce espontaneamente, ela é resultante de um complexo de fatores que a gente começou a levantar aqui, né? Então, assim, de fato, não tenho a menor dúvida, no ponto em que a coisa está, se a gente não melhora o aparelho, não aparelha os agentes de segurança pública, eles não têm como fazer face a esse crescimento alarmante da violência. Por outro lado, o Estado tem responsabilidade em trabalhar outras frentes que vão minimizar essa sedução pelo crime, né? Porque olha só, vamos fazer só um exemplo bem simples aqui. Eu conheci esse não, que já é colega e tal, conheci os dois. Quando a gente fala de Estado, vamos falar de Estado. O que o Estado deu para o Carlos? O diploma da UFRN. Tranquilo? O que o Estado dá para ele hoje? Manutenção da família dele. O que o Estado dá para ele? Manutenção da família, dá o diploma. O que o Estado deu para mim? O diploma, me deu o mestrado. Então, o Estado me deu isso. Na periferia, o Estado é rabecão. Vai buscar um corpo. E quando a mãe vai para o hospital, e passa horas no hospital sem ser atendida. Dá para perceber que o Estado, para as pessoas, trabalha no nosso imaginário de forma diferente. Então, ou o Estado chega até a periferia e colocar a polícia na Zona Sul não resolve. É importante a gente ir para o outro lado, fazer uma construção séria sobre isso, trabalhar a importância de praças com equipamento de esporte, de cultura, trabalhar outros instrumentos, porque se a gente for trabalhar só o paliativo, o fla-flu de bandido versus polícia, a gente não está ajudando o Estado. A gente tem que trabalhar para que não tenha a escola a capacidade de mandar embora tantos jovens que vão ser os bandidos depois. Essa escola tem que ser sedutora, ela tem que segurar a pessoa lá. Que seja com a merenda, com o almoço, com o jantar, mas com cultura, com educação, outras formas de trabalhar isso do que apenas ficar na fase final de polícia versus ladrão. Que não é esse contexto que vai fazer isso. E aí eu e o Carlos temos aí um confronto natural em relação com os Estados Unidos. Por mais que os Estados Unidos tenham uma forma interessante de trabalhar, de forma mais dura, é a maior massa carcerária. Então também se coloca claro que não se coíbe crime. A forma de trabalhar, porque é a maior massa carcerária. E ainda metade dos estados de lá ainda tem pena de morte. Outra falácia, que a pena de morte também não coíbe, faria, né? Não coíbe também, que senão teria a maior massa carcerária. Então é importante a gente debater, e eu até faço uma provocação, Sérgio, que a nossa função é provocar, é importante, que uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, 3 meses, a gente traga essa pauta para os grandes temas, como o grande tema fazer parte de resistência. Né? Não com o nosso 4, não, com mais 4, e mais 4, e mais 4. Vamos trazer gente da periferia, como é a atuação da polícia lá, da polícia acolá, e não é para criticar a polícia, não, é para trabalhar dentro da polícia a forma de que essa estrutura policial extremamente importante e necessária e que tem que ter protagonismo na sociedade, trabalhar dessa forma. E como que a gente trabalha na educação para que os jovens entendam que o policial é a referência? Como a gente trabalhar nos setores público e legislativo de dar salário e condições de trabalho policial? A gente precisa fazer um debate mais amplo do que ficar só na questão de polícia e ladrão. O que é fato? A polícia precisa de estrutura cultural, educacional, financeira, orçamentária e autonomia. Isso é fato. A gente tem que debater isso de forma séria. E os 24 deputados têm a obrigação de estar nesse debate. Os 8 representantes federais têm a obrigação de estar nesse debate e os 3 senadores igualmente. Djamil falou uma coisa interessante, né? O Estado tem que chegar na periferia com praças, com iluminação pública, com saneamento. Estive recentemente no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o que é que algumas prefeituras estão fazendo? Investindo em guardas municipais. Seria muito mais eficiente para as prefeituras investir em praças, em saneamento, na iluminação pública, para chegar até a periferia, ao invés de estar investindo em guardas municipais, onde apenas está fortalecendo a atividade policial, que já é obrigação do Estado. Tem a Polícia Civil, Polícia Militar, a União tem a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, enfim. Perfeito. Antônio, a gente tem um comentário do nosso telespectador. Policial na rua não significa uma cidade com segurança. O Estado precisa investir na polícia de investigação e ter mudança nas leis. O debate não pode ser pautado pelos programas policiais que estão nas TVs, deturpando o que é segurança. Comentário de Ronaldo Bezerra.
essa é a visão justamente da população. Né? Polícia não é aquela coisa aventureira do fla-flu de bandido, polícia versus bandido. Né? Essa questão de segurança é muito mais complexa. Né? A gente está, daqui a pouco, encerrando esse segundo bloco, encerrando o programa, se a gente pudesse elencar assim, prioridade hoje fundamental nessa discussão de investimento na área pública, na área de segurança, vocês destacariam o quê? Eu destacaria bem rapidamente, uma função que eu acho que é a mais importante, que a gente não tem essa prática, eu mesmo não tinha. Há pouco tempo eu comecei a estudar isso. Orçamento público. As instituições que possuem mais orçamento público, elas vão funcionar melhor. Muito claramente você observa isso. Toda instituição que tem mais orçamento, ela funciona melhor. Então estude o orçamento, veja se as leis orçamentárias estão sendo cumpridas, observe se está indo recurso para aquela área que você julga importante, observe para onde você acha que estão sendo desperdiçados recursos, porque acredito que a segurança pública precisa de mais investimento. Isso é um ponto que todos nós concordamos e lutamos, mas o debate central não é esse, pelo menos o difícil. O debate difícil é de onde vão sair os recursos para aumentar o recurso da segurança pública. Aí que o debate fica difícil, aí que o debate fica com os ânimos exaltados, porque ninguém quer perder recursos, nenhuma instituição quer perder. Então a sociedade precisa participar desse debate, precisa ver quais são os setores onde estão sendo desperdiçados os recursos públicos, onde está tendo um gasto talvez mais em demasia, para que esses recursos sejam direcionados à segurança pública. Esse é o debate urgente, esse é o debate difícil e esse é o debate que a sociedade tem que se empenhar nele. Concordo, o orçamento é realmente a prioridade para a segurança pública no Brasil hoje. Bem, para mim, orçamento participativo extremamente importante e uma coisa bem interessante. O governo Temer, legítimo por sinal, ele cortou todas as pastas, só não cortou a parte de comunicação social. Engraçado, né? Qual será a proporção da comunicação social no Rio Grande do Norte em relação à segurança, saúde e educação? É um debate importante. É um debate importante, né? Felipe? Eu acredito que tudo passa por investimento. Polícia é uma coisa cara e sem recurso ela não funciona. Não adianta a gente ficar achando que sem o apoio do Estado para as polícias a coisa vai funcionar, que não vai. Perfeito. Eu queria dar um recado para os nossos telespectadores, que agora no programa Grandes Temas também está no Facebook. Então fique sabendo por lá o tema dos próximos programas, quem serão nossos convidados para o debate e assista ou reveja os programas que já foram ao ar aqui na TVU. Você também pode enviar sugestões de tema e então, participando no nosso Facebook, você pode curtir e também divulgar, não é, o programa Grandes Temas na sua fanpage, na sua rede social. Queria agradecer imensamente aos nossos convidados, os debatedores de hoje, pelas informações prestadas aqui à população de Natal e região que nos assiste. E a você que nos assiste pela TVU, convidar para o próximo programa Grandes Temas, segunda-feira, 8h30 da noite. Muito obrigado e uma boa noite a todos.